Prontinho, agora está no jeito. Na Química Ambiental 2, a gente vai trabalhar que tipos de análises são feitas quando a gente trata dos elementos, dos grupos de materiais que são estudados em Química Ambiental. Relembrando que nós estudamos solo, ar e água. E que esses três materiais, esses três elementos da química ambiental se relacionam tanto pelos ciclos biogeoquímicos quanto pela interdependência que existe entre eles. E aí, o nosso foco aqui nesse estudo de análise química ambiental não vai ser falar especificamente de cada análise que acontece, seja com solo, com ar ou com água. O nosso foco vai ser achar o caminho de que é a análise ambiental, de como é que é a amostragem, que grupos de amostras que a gente utiliza e o básico, assim, de quais que, em geral, são os métodos de análises utilizados. Vocês vão ver, gente, que dentro da química ambiental, a maioria absoluta dos métodos de análise que a gente utiliza são métodos de análise instrumental. Por isso que é bem importante a gente trabalhar ambiental junto com a química instrumental, para a gente já ir compreendendo, olha, se tal equipamento realiza tal análise através de tal processo, né? Um é por passagem da luz, outro faz separação para depois identificar os componentes que ali estão presentes. Quando essa análise é, no caso dos instrumentos, né, na análise instrumental, a gente já tem aparelho que vai trabalhar com análise qualitativa, né, separa os materiais e depois já identifica e quantifica. Então, eu já consigo fazer as duas análises dentro de um mesmo procedimento. E isso é extremamente importante para as amostras ambientais, porque elas são muito complexas. A gente tem uma infinidade, uma quantidade muito grande de componentes em uma única amostra, o que vai gerar necessidade, muitas vezes, de um pré-tratamento. Às vezes vai gerar necessidade de fazer mais de um procedimento para identificar e quantificar. Eu te dei, Mari. Como? Não consegui entender. Era pergunta, Fábio? Segura o áudio aí, turma. Fábio tá conversando com os outros lá e não mutou Desculpa aí, pessoal, se desligar aqui. Desculpa, Luciano. Eu achei que ele estava perguntando, gente, mas eu não entendi. Ô, Jorge. o que ele tinha falado. Tô achando que o Fábio foi lá tomar café, hein? Então tá bom. Então, pessoal, relembrando um pouquinho, né, o que vai ser a amostragem. A amostragem é uma retirada representativa de material para análise e controle. Então, cada vez que eu recolho uma porção do meu todo, é necessário que esse recolhimento ele aconteça levando em consideração parâmetros estatísticos para que aquela minha amostra seja representativa, para que ela realmente vai me dar como resultado as espécies que estão presentes no material, bem como as suas quantidades. Toda análise vai ter erro. Né? A gente vai terminar a revisão de química analítica, a gente está em revisão ainda, depois a gente vai estudar teoria dos erros. O que leva a erro para a minha análise? Nada de diferente vai ter aqui também. Se eu estou realizando uma análise ambiental, algum erro sempre vai ser levado para aquele meu resultado. Mas eu começando desse critério de trabalhar com uma amostra representativa, daí eu já começo a minimizar o meu erro. Tá bom? Bom, dentro da ambiental, a gente não é que seja diferente o conceito, mas a gente trabalha com o conceito que está na tela para a amostra, porque ele vai direcionar bastante para os tipos de materiais com os quais a gente costuma trabalhar. Então, na química ambiental, a amostra é definida. Toda amostra é uma representação do todo, é uma representação da realidade, mas a gente faz algumas especificações dentro do ambiental que vão possibilitar que a gente consiga trabalhar assim mais direcionado com os materiais que são, então, recolhidos, amostrados para se fazer análise.
Então, a amostra é uma representação por quantidade. Bom, já estamos chegando nos 10 minutinhos finais. É uma representação por quantidade de uma matéria-prima, de um produto ou de demais bens. Por que tem esse detalhe aí desses demais bens? Né? Primeiro, acabei pulando 2 termos ali, né? Fragmentos ou partes de qualquer matéria-prima, produto ou demais bens. Bom, matéria-prima, ela é analisada com o objetivo de eu levar para o meu sistema um produto, um componente que tem as características que aquele sistema necessita. Produto final, em ambiental, a gente analisa basicamente para avaliar o que esse produto pode trazer de benefício e até de malefício para quaisquer ambientes onde ele for utilizado ou ele vir a ter contato. Porque no ambiental a gente não para só ali na pessoa que comprou e vai consumir o produto. A gente caminha um pouquinho além. A gente tem que pensar que esse produto vai sofrer uma degradação e como que vai ser essa degradação? Que resíduos que ele vai formar? E esse resíduo que ele forma quando está sendo degradado é poluente, não é poluente? Então a gente já trata o produto de forma que essas perguntas sejam respondidas e que essas demandas sejam satisfeitas. Quando a gente fala em demais bens, quando está se, por exemplo, analisando, eu vou lá num rio ou num lago, faço uma coleta de amostra para analisar. Não necessariamente ali eu tenho uma captação, então aquela água ela não é matéria-prima, ela também não é produto, mas ela é um bem comum. Então por isso que a gente dá essa ampliada na hora de definir a amostragem em química ambiental, tá bom? Bom, eu vou até esse slide por causa do nosso tempo, né? Que aí eu teria então que depois diferenciar esses 3 tipos. Vou falar muito superficialmente. As amostras ambientais são agrupadas nessas 3 classificações: amostra de referência, amostra indicativa e amostra representativa. O que é cada uma? De referência, gente, é o conceito de amostra de referência para toda e qualquer situação, e não somente para amostras ambientais. É aquela amostra que é retirada, que vai ser conservada por um período de tempo, caso haja necessidade de refazer algum tipo de análise. Eu já liberei meu resultado, mas por algum motivo houve uma dúvida, um questionamento. Se eu tiver necessidade de analisar de novo, eu tenho minha referência lá guardada. A amostra indicativa é aquela que vai ter uma determinada quantidade de material que é menor que da amostra representativa. Gente, a amostra representativa, a gente sempre tem como critério guardar o dobro ou o triplo do que é necessário para realizar todo o conjunto de análises que for solicitado para aquele material. Bom, na indicativa não, é a amostra que eu faço a análise para liberar meu resultado. E a representativa é aquela que passou por um cálculo estatístico. Vou dar um exemplo. Pensa que a gente precisaria apresentar um resultado de água do Rio Amazonas. Né? Em extensão, é um dos maiores rios do mundo. É o volume de água do mundo. Em extensão é o Nilo, o Amazonas é em volume. Seria inviável a gente percorrer, pegar a metragem toda desse curso d'água e falar assim, não, eu vou começar lá da Foz, eu vou fazer um recolhimento, vou fazer recolhimento a cada, sei lá, 10, 15, 20 quilômetros. Seria inviável. Então, nos casos em que a gente tem um tipo de material que vai ser analisado ambientalmente, que é muito extenso, muito grande, tem um volume muito grande de material, tem cálculos estatísticos que são feitos para que a gente consiga recolher um percentual que seja representativo do todo, tá ok? E a quantidade de amostra que vai ser recolhida em cada caso, em cada situação, quando vocês forem apresentar os trabalhos, eu acredito que isso vai estar elucidado para os temas diferentes que foram apresentados, mas vocês vão perceber que essa quantidade ela vai estar totalmente ligada a qual analítica eu estou identificando. Dentro de química ambiental tem analítica que é importante,
que precisa estar presente, ou que, se estiver presente, tem que estar na quantidade muito limitada, e que está na quantidade de traço tão pouquinho, se eu não tiver um equipamento extremamente sensível, eu não vou nem conseguir identificar. Daí, mais uma vez, a necessidade que a gente vai ter agora de lançar mão dos conceitos que vocês vão trabalhar lá na instrumental. Dentro do que vocês estão estudando instrumental, vocês estão vendo já estão trabalhando os métodos? Ou ainda estão bem na introdução, né? A gente começou semana passada. Porque, na verdade, a gente tem grupos, né? Tem os métodos eletroanalíticos, os métodos que usam luz, que são os espectroscópicos, os métodos de separação, que são os cromatográficos, e todos eles, dependendo do tipo de analito que eu quero avaliar, vão estar sendo utilizados para análise dessas amostras ambientais. Deixa eu passar só mais um, a gente ainda tem 4 minutos, né? Acho que dá. Falar só da de referência, tá? As outras duas eu especifico na próxima semana. Bom, a amostra de referência é um percentual, uma quantidade de matéria-prima ou produto que vai ser conservado por 12 meses para verificação de resultados já liberados. Então, ela é uma contraprova. Se houver qualquer questionamento ou se deu um problema no meu produto lá, eu falo assim, olha, peraí, meu produto pode ter sido adulterado, mas não foi aqui dentro da minha produção, não. Eu tenho uma amostra de referência para eu fazer contraprova desse produto aí que foi liberado ou que está sendo questionado. Muito bem, pessoal. A indicativa, eu vou realmente a indicativa e a representativa, eu vou deixar para a gente comentar numa próxima aula, porque tem mais detalhes e alguns exemplos, como situações de conservação, de tratamento, de concentração. Às vezes eu tenho que concentrar para eu conseguir identificar, de abertura de amostra. Então, todos esses detalhes, com esse tempinho que a gente tem aqui, fica comprometido a gente conseguir falar, tá bom? Por isso que eu parei até os slides ali naquele ponto, para não ficar com o conteúdo cortado, tá ok? Então, por agora, a gente vai encerrar. Eu volto com vocês hoje ainda, para a gente continuar São 3 horários? Isso, a gente continua trabalhando agora com equilíbrio químico, que aí a gente já está trabalhando analítica, tá bom? Nós estamos trabalhando equilíbrio químico, e aí hoje nós vamos fazer conta, viu, gente? Aproveita esse intervalinho aí, já separa caderno, lápis, caneta e calculadora também, pra gente fazer um pouquinho de conta. Beleza? Beleza. Então tá bom. Daqui quanto tempo? Até daqui a pouco. Ô, Luciano, Daqui quanto tempo? a próxima aula vai ser gravada? Hã? A próxima aula é revisão, não é ainda o conteúdo mesmo, é teoria dos erros. A gente começa semana que vem. Você não vai continuar, Marcelene? Eu tô sentindo um pouquinho de dor aí, eu tava perguntando, mas vou assistir e vou fazer as contas. Não, posso até. Né, para fazer conta, se for dor de cabeça para fazer conta, não fica ruim, né, Marcelene? Não, graças a Deus a dor de cabeça passou, misericórdia, 2 dias não dá não. 3 ficava doida. Mas fica tranquila, é o cálculo de constante, é o que a gente já estava fazendo, é só porque eu acho legal a gente fazer mais umas, que acho que a gente fez 1, 2 só, tá bom? Não, com certeza. Não, mas é tranquilo. aquele mesmo cálculo da aula passada. Não, Fica tranquilo. tranquilo, se não estiver legal, tá? Tá bom, obrigada. Nada, beleza, gente, até daqui a pouco. Falou, valeu.